Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa comigo, Carol Costa. E o nosso programa se chama Momento Zen. Como vocês têm acompanhado nesse tempo maravilhoso, ele acontece aqui na Fiuk do Brá toda quarta-feira às 19 horas. É sempre um prazer e uma satisfação ter cada um de vocês aqui comigo e por acreditar também nesse sonho e nesse maior desejo que eu tenho de levar a palavra à maior quantidade de pessoas possíveis. E vocês nunca me perguntaram e nem assim eu pensei antes em dizer para vocês, né? O porquê que eu decidi trabalhar com as palavras. Bom, é uma história um pouco longa e ao mesmo tempo tão curta. Eu acredito que a palavra ela aproxima. E a palavra, ela pode, uma história, né? Ela pode te levar para 1000 lugares e tirar de N situações. É fato que o que eu escrevo, né, e o que eu trabalho, assim, é a parte motivacional. Alguns podem falar assim, é autoajuda. Pode ser considerado também. E eu posso dizer que tudo que eu escrevo é com maior carinho, e eu tenho a satisfação de dizer que você é visto, sim. Porque se você ouvir, né, ou ler algum dos meus textos, as minhas reflexões, com certeza você vai falar, poxa, Carol pensou em mim e ela nem me conhece. Essa é a intenção, de você se sentir acolhido em cada pedacinho dos meus textos, que eu considero cartas, porque as cartas elas são direto para você, né? Ela vai para o seu coração, ela tem uma mensagem e a gente sabe que às vezes a gente precisa tanto de uma palavra e Deus ele usa as pessoas, né, como instrumento para poder fazer isso acontecer. E o que eu quero dizer hoje nesse programa, o mais importante, é que exercer a gratidão por todas as pessoas que fazem parte da sua história já é um passo gigantesco. E querer ainda e fazer com que as coisas fluam de uma maneira mais suave é melhor ainda. E o que a gente aprende com o tempo, com certeza inúmeras pessoas já passaram por isso, é saber que se uma porta se fecha, Deus abre uma janela, outra porta vai se abrir e as oportunidades sempre estarão aí. E o que faz de fato é a gente conseguir chegar nessa oportunidade e ela falar assim: chegou o seu momento, agora você vai. É a sua força de vontade, de querer vencer e acreditar que realmente você é a mudança que o mundo precisa e que espera, porque às vezes a gente fala assim, nossa, o mundo tem que mudar. Mas a mudança, ela começa aqui, ó, no nosso interior, né? Se a gente quer um mundo diferente, nós temos que mudar nossas atitudes. Quando a gente fala que aquela pessoa faz determinada coisa que a gente não gosta, você tem que começar a pensar, será que inconscientemente ou conscientemente você não está fazendo a mesma coisa? Será que você não vai repetir esse ciclo de uma forma assim automática, né, mecanizada? E às vezes você pode até pensar, não, tá tudo bem, não tem problema nenhum. De fato, às vezes a vida ela se ajeita e se estagna conforme a nossa vontade. Com certeza tem muitas pessoas que anseiam por um cenário diferente, mas são incapazes de fato, mudarem algo em si, quererem mudar o seu comportamento para que as coisas fluam. Uma coisa que você tem que lembrar, é muito importante, é estar rodeado de pessoas que acreditam em si mesmas, em primeiro lugar, e que elas são otimistas,
Porque se você estiver rodeado de pessoas pessimistas, nada flui, você vai pegar essa energia, não vai fluir, não vai ser legal. Vai ter dias que vai ser muito corrido, sobrecarregado, não vai acontecer coisas boas, mas você vai ter uma satisfação no final do dia. Você pode falar assim: ah, Carol, mas que satisfação que eu posso ter? Bom, você tem para onde voltar. Você tem uma cama quentinha, você tem um teto, sua geladeira tá cheia, você pode se alimentar. E tá tudo bem, você tem um trabalho, e esse trabalho você tem que agradecer por ele, porque ele te dá condições de honrar os seus compromissos. E às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não gosto de onde eu trabalho. Mas respeite, não pragueje. Lembre-se que é dali que você tira o seu alimento, você honra os seus compromissos e você faz tudo para você, porque você tem uma fonte de renda. É claro que você também tem que prezar pela sua saúde mental, física e pela sua elevação espiritual. E lembre-se, nem sempre vai ser confortável e fácil você entender o processo de cada pessoa. E que você tem uma data limite para ficar naquele lugar. E as pessoas, algumas podem falar assim: nossa, a nova geração não quer mais fincar raízes. Na verdade é assim, o mundo ele está girando tão rápido e ele quer que as pessoas sejam mais flexíveis, mais adaptáveis. E o que você acontece com esse processo? Você vê que cada lugar que você fica tem um tempo necessário para você aprender alguma coisa. E se existem pessoas que gostam de ficar 10, 15, 20, 30, até 40 anos, ou uma vida inteira, né? Toda a sua vida ali naquela situação, são escolhas. E as pessoas que não querem ficar tanto tempo assim, porque tem outros objetivos, outras metas, outros anseios, desejos. E tá tudo bem. A gente tem que aprender a respeitar o processo de cada um. Nunca comparar. Certo dia eu vi uma reflexão, eu não me recordo bem quem estava falando, mas ele falava assim: nós com o tempo perdemos o hábito de realmente ouvir. Ouvir é calar e realmente ouvir o que o outro está falando sem querer fazer aquela competição. Tipo, a minha situação está ruim. Ah, não, a minha está pior. E assim, são situações diferentes, cada um tem a sua cruz para carregar e ninguém vai carregar ela. E a gente tem que respeitar. Você pode me perguntar: mas Carol, o que eu faço quando o outro me irrita? Bom, você tem que começar a pensar no seguinte: se o outro está te irritando, é porque você já concedeu um poder a ele. Quando a gente sabe daquilo que a gente é, o que nós queremos, e entendemos que o outro ele não pode ditar as regras da nossa vida e por vezes até mesmo fazer com que a gente abra mão dos nossos sonhos, né? Você tem que pensar também o seguinte, que muitas pessoas elas não vão abrir mão de nada por você. E você tem que falar assim: tá, tudo bem. Então por que eu tô abrindo mão de tanta coisa por tantas pessoas que teoricamente fingem me enxergar, mas não me enxergam de jeito nenhum? Bom, como diz um mandamento bem interessante, que nós sabemos,
Ame a seu próximo como a ti mesmo. Você está se amando o suficiente? Ou você ainda está aceitando migalhas? Não é fácil você olhar para dentro, enxergar e ver de fato os seus demônios, as suas imperfeições e entender que tá tudo bem. Você tem que realmente enxergar aquilo que não tá legal, que você tem que se reinventar, começar do zero de novo, se reorganizar, ver o que realmente é prioridade na sua vida. E seguir em frente. E você pode clamar para Deus, falando assim: Senhor, será que eu estou no caminho certo? Será que é por aí? Ele vai te mostrar. Ele vai usar seus mensageiros, ele vai usar N situações para te entregar a resposta. E você tem que pensar, talvez seja um momento de recuar um pouco, dar um espaço, um tempo para o tempo novamente. A gente sempre fala, né? Eu sempre bato na mesma tecla. O tempo pede um tempo para colocar as coisas no lugar. E nós, seres humanos, insistimos em não dar esse tempo e apressamos o processo. Lembre-se também, hoje eu estou muito das lembranças de que o tempo e o processo que a gente tem que caminhar, redundante, confuso talvez essa afirmação, mas nós temos um tempo. E a felicidade, ela está em cada momento que nós vivenciamos. Você pode pensar que num dia que você está bem consigo mesmo, o dia voa. Quando você assusta, é meio-dia. Quando você olha de novo, o dia já acabou. E por que isso acontece? É porque você não se preocupou tanto com as coisas ruins. Você focou naquele momento no que realmente importa. Mas, Carol, o que importa? Bom, no trabalho, fazer um bom desempenho, fazer tudo o que de bom você conseguir. E fora do trabalho, aproveitar cada momento como se fosse único e o último. Porque a gente sabe que estamos numa fila invisível e a gente não sabe qual é a nossa senha. E a gente sabe também que estamos nessa terra para aprender muita coisa. Não estamos aqui a passeio, muito menos para ficar pagando contas o tempo inteiro e não viver. Só que também a gente tem que pensar o que a gente tem que melhorar ou precisa melhorar. Será que é a nossa dicção? Será que é a nossa troca de afeto, demonstração de afeto? Mostrar que somos independentes, mas ao mesmo tempo somos dependentes. Como assim, Carol? O que isso significa? Bom, ser independente realmente é muito bom. É não estar na mão de ninguém. Mas quando em momentos específicos nos tornamos dependentes. E isso faz com que? Faz com que haja reflexão de que quando se cai numa cama, uma doença, qualquer coisa assim que te limite, você depende da boa vontade de um terceiro. E por isso que é bom você ter consciência e aí humildade de entender que tudo passa, é um processo e que tem uma lição por trás daquela situação. É claro que a gente também tem que pensar
que existem pessoas que vão aparecer no nosso caminho apenas para tirar a paz. Vocês vão concordar que existem muitas pessoas que gostam da bagunça, da irresponsabilidade, de tantas coisas ruins e querem te colocar no mesmo pacote, na mesma caixinha. E o que você faz então? Você tem duas escolhas: entrar para essa caixinha ou continuar o seu caminho se afastando lentamente. Tá errado? Não. Existe uma coisa que eu falo assim, cada um faz o que quer. Só que a gente tem que respeitar o espaço do outro. Liberdade não quer dizer libertinagem. E o respeito é bom e cada um gosta. Então, por isso é tão importante a gente valorizar as coisas boas. E a gente sabe também que viver sem limites gera uma insegurança. Alguns podem me dizer assim, não, Carol, não concordo. Tá, se ninguém te freia, você acha que ninguém se importa. Quando as pessoas se importam conosco, elas demonstram a sua... fugiu a palavra. O seu carinho e a sua preocupação. E às vezes a gente não gosta do que a gente escuta, né? Do que ouve. Mas a gente tem que saber que faz algum sentido. Lembre-se de uma coisa bem importante. Quando uma pessoa fala para você que determinada coisa não é bom ou não é boa, pode ser um pouco falso. Mas se 2, 3 ou mais pessoas dizem a mesma coisa para você, bom, é um sinal de atenção que você tem que olhar aquela situação com um pouco mais de carinho e principalmente atenção. Porque as coisas só acontecem conosco quando nós permitimos. Me diz o que você está permitindo que chegue na sua vida. A gente tem que refletir, pensar, repensar, recomeçar, nos desprender de crenças limitantes, sim, porque se é tudo aquilo que te freia, mas você fala, mas eu não entendo por que acontece isso comigo, é porque no seu inconsciente aquilo foi armazenado em alguma etapa da tua vida e você não conseguiu se desprender. Mas Carol, o que eu faço então? Olha, é um processo. Cada um tem o seu momento, suas ferramentas, suas válvulas de escape e se enxergar. E o importante é não desistir. Não desista de nada. Só desista daquilo que tira sua paz. E te falo, vai ter muitas pessoas em muitas situações que vão querer tirar sua paz. Mas você não precisa e nem deve desistir. E uma coisa que eu peço, que você se olhe com carinho e o mais importante, ame-se. E lembre-se também, hoje eu estou muito na lembrança, como eu disse, a caridade começa conosco e depois a gente faz com o nosso próximo. Não quer dizer que você deva se colocar num pedestal e esquecer do mundo. Não, é ter um pouquinho de egoísmo e cuidar de você. Porque se você não cuidar de si próprio, ninguém vai te olhar com os mesmos olhos e o carinho que você merece. Porque a pessoa mais importante na sua vida é você mesmo. Tudo bem, vamos dizer assim, não concordo, Carol, não é bem assim. Eu sei eu acredito que quando você tem um filho, ele se torna sua prioridade, porque o pai e a mãe se colocam em segundo plano.
Quando um filho fica doente, você quer colocar o quê? Você fala, Senhor, tira essa dor do meu filho, faria de tudo para que ele não sentisse isso. Mas faz parte do processo, porque a dor, ela faz você crescer. E se não houvesse dor, o que aconteceria? Nada. Exatamente isso. Tem uma passagem do livro Sozinho, mas não só, O Velho Sábio Responde, do meu grande amigo e meu padrinho, o Jones Pinheiro, e ele fala o seguinte, é uma fábula, né? O servo pergunta para o sábio por que a questão do sofrimento. E o velho sábio ele dá justamente a comparação de duas macieiras. Uma frondosa, linda e tinha belos frutos, enquanto a outra estava franzina e frutos não bons. E aí ele explica para o servo, dizendo o seguinte, que a poda ela é necessária, porque ela é uma dor, né? Ela faz com que você fique mais forte. Então, a primeira macieira, que ela era grande, frondosa, com frutos bons, ela tinha sofrido fortes podas. A outra, que era franzina, e os frutos eram pequenos e não tão bons, essa segunda, ela nunca sofreu poda alguma. Ela sempre continuou. Como diz no filme Procurando Nemo, continue a nadar, continue a nadar. E foi isso. A segunda, ela não teve poda nenhuma, ela não sofreu, ela não foi obrigada a se modificar pelo processo. E o que a gente tira de lição nisso? As adversidades que são impostas pela vida, elas são necessárias para nos tornarmos mais fortes e aprendermos também com nossos erros. Tudo bem que tem pessoas que não aprendem, né? Erram sempre na mesma tecla, às vezes pior, mas é questão de escolha. Tem uma coisa que é importante: errar pela primeira vez é considerado um erro. Errar mais de uma vez não é mais erro, é escolha. Por isso é tão importante a gente prestar atenção naquilo que a gente faz. Às vezes a gente age por impulso e as coisas dão errado. Mas se você tivesse parado para pensar um pouquinho, será que realmente você faria aquilo? Ou você fala, opa, não me serve, não quero. São reflexões, são pequenos pensamentos soltos que eu deixo aqui com vocês para que vocês pensem no que de fato vocês querem para a sua vida. Estar estagnados ou se reinventar e conseguir como vou dizer, levantar voos incríveis, sair da zona de conforto, fazer coisas maravilhosas. Tudo é uma questão de escolha. Escolha tudo na sua vida com sabedoria, com paciência e respeite seu processo sempre. Gratidão por terem ficado aqui mais uma vez comigo aqui no nosso queridinho Momento Zen, aqui na Fiuk do Brá. Espero vocês na próxima quarta-feira, às 19 horas, horário de Brasília. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.